Aquilo que você decide passar tempo, inevitavelmente vai influenciar aquilo que você é. Amizades têm o poder de te inspirar a fazer o certo ou também fazer o errado. Cada filme que você assiste, série, aquilo que você pratica ou não vai determinar aquilo que você será no seu futuro. É por isso que você precisa fazer boas escolhas. E uma ótima escolha é passar tempo com a palavra de Deus, ouvindo sobre a palavra, se expondo de fato a ela, para que Deus se revele a você, para que você conheça Deus, conheça a vontade dele e, acima de tudo, conheça quem você é. Porque, querido, uma vez que você sabe todas essas coisas, você pode fazer escolhas acertadas e você pode, de fato, se tornar um referencial nesse mundo, vivendo a plenitude daquilo que Deus tem. Seja bem-vindo aqui ao nosso vídeo Bíblia em um Ano. No nosso projeto, nós estamos lendo a Bíblia aqui, todos os versículos, vamos ler ela inteira ao longo de um ano. Se você é novo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho, porque todo dia, 8h15 da manhã, tem um vídeo novo aqui para você. Bora lá, sem enrolação, então, Romanos capítulo de número 2, nós começamos a ler aqui um livro novo, 2 vídeos atrás. Hoje nós estamos no dia 147, nós vamos ler Romanos 2, Romanos 3, de 1 a 8, 1 Samuel 10, de 17 a 27, 1 Samuel 11 e Salmo 56. Bora lá então, Romanos capítulo de número 2, ele vai dizer assim: portanto, é indesculpável o homem quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas ao outro, a ti mesmo é condenado, pois pratica as próprias coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condena os que praticam tais coisas e faz as mesmas coisas, pensa que te livrará do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade, tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é aquilo que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a sua dureza do coração, impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira de Deus acerca da revelação do juízo divino de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei perecerão. Todos os que pecaram mediante a lei, por ela serão julgados. Porque os simples ouvintes da lei não são justos diante de Deus. Os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, gentios que não têm lei procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Mostram a norma da lei gravada no coração, testemunhando-lhes também a consciência e seus pensamentos, mutuamente acusando ou defendendo. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos do homem em conformidade com o meu evangelho. Se tu, porém, tens o sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que tu estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que encontram as trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas a outro que não deve furtar, furtas? Dizes que não deve cometer adultério, cometes, abomina ídolos e lhes rouba nos templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então você percebe que ele está falando aqui, sobre colheita, ele está falando sobre ação e reação, e ele está dizendo aqui que muitas pessoas, ele está condenando aqui, cobram as pessoas de erros que elas mesmas cometem. Bora lá, 25, diz assim: porque a circuncisão tem valor se praticardes a lei, se és porém transgressor da lei, a tua circuncisão se tornou incircuncisão. Se pois a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão é transgressor da lei. Porque não é judeu quem é apenas o exteriormente, nem circuncisão aquele que é na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão aquele que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Agora, capítulo de número 3, Romanos, a partir do 1 até o 8, ele diz assim,
Qual é, pois, a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Muito sobre todos os aspectos, principalmente aos judeus que foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito: para seres justificado nas tuas palavras, venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, o que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar sua ira? Falo agora como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fico em relevo da verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? Por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Então a gente percebe aqui, né, a gente resumindo, ele está falando que existe uma reação para toda ação e todo aquele que faz errado vai ser condenado e vai ser punido, tá bom? É isso que ele está falando aqui em resumo. Bora lá então agora para 1 Samuel, capítulo de número 10. 1 Samuel, capítulo de número 10, a partir do verso de número 17. Vamos lá. E aí depois 1 Samuel 11. Então ele diz assim, ó: convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispa e disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: fiz subir a Israel do Egito e livrei-me das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que me oprimiam. Mas vocês me rejeitaram hoje, o vosso Deus, que vos livrou dos males e trabalhos. E lhes dissesse: não, mas constitui um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos grupos familiares. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dentro dela indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não quis e não podia ser encontrá-lo. Então tomaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor: ele está escondido entre a bagagem. Correram e tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía todo o povo do ombro para cima. Então Samuel disse a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Declarou, pois, Samuel ao povo o direito do reino. Escreveu num livro e colocou diante do Senhor. Então despediu Samuel do povo, cada um para sua casa. Também Saul se foi para sua casa, a Gibeá. E foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Agora 1 Samuel 11, ele diz: então subiu Nás Amonita e sitiou Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Nás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém Nás Amonita lhes respondeu: farei aliança convosco sobre a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha para todo Israel. Então os anciãos de Jabe lhe disseram: concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros de Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Eis que Saul voltava ao campo atrás dos bois e perguntou: quem tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes. E o Espírito de Deus se apossou de Saul quando ouviu essas palavras, e acendeu-lhe de modo santo a grande ira. E ele diz assim: tomou, pois, a jumenta e bois, cortou em pedaços, enviou os territórios de Israel por intermédio de mensageiros, e disseram: assim se fará aos bois e todo aquele que não seguir a Saul e Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Contou a Bezeque dos filhos de Israel, e havia ali 300.000, dos homens de Judá 30.000. Então disseram ao mensageiro que tinham vindo: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros anunciando aos homens de Jabes, estes se alegraram e disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor parecer. Sucedeu que no outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias, e pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós?
traga aqui para que o matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos ao Gilgal e renovemos ali o nosso reino. E todo o povo partiu para o Gilgal, onde proclamaram Saul rei perante o Senhor, cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou, e ali estava com todos os homens de Israel. Então a gente vê aqui finalmente Saul, né, tomando o seu lugar como rei depois de vencer uma grande batalha. Bora lá agora para Salmo 56. Vamos ver aqui o que o salmista tem para falar, né? O que ele vai cantar, o que será que ele vai fazer hoje. Bora lá, ó. E ele diz assim, ó, vamos ler aquele títulozinho que não é Bíblia, né? Foi colocado aqui pelo tradutor, não é, mas ajuda a gente a se inteirar. Bora lá. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes, hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Então bora lá. Salmo 56:1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, são muitos os que atrevidamente me combatem. Eu me vindo de temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho minha confiança e nada temerei. O que pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os pensamentos são tolos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionem os meus passos. Como aguardo a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhe a retribuição segundo a sua iniquidade, derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, e não estão elas escritas no teu livro? No dia em que te invocar, baterão em retirada meus inimigos, bem sei isso, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho minha confiança e nada temerei. O que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, os manterei a Deus e render-te-ei sempre ações de graça. Pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Então, mais uma vez, o salmista está falando sobre os livramentos do Senhor. Ei, aprenda algo. Não importa aquilo que você está passando, você sempre pode contar com o Senhor. Nos dias bons, Ele está com você. E nos dias maus, Ele também está com você. Tudo que você precisa é abrir o seu coração a Ele, é viver uma vida fiel, devota, não é clamar a Ele, se achegar a Ele, como mesmo a Bíblia diz, achegai-vos a Deus e Ele vos achegará a vós outros. Guarde isso no seu coração e eu tenho certeza que você vai ser grandemente edificado. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer pela tua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Eu oro para que o Senhor cuide de nós. Eu oro para que o Senhor, Pai, manifeste a Tua palavra. Eu oro para que cada um dos Teus sonhos, Pai, aconteça na nossa vida. Que ao praticarmos a Tua palavra de forma diligente, de forma fiel, nós venhamos, Pai, viver uma vida diferente aqui na terra. Uma vida exemplar, uma vida de temor, de honra e de caráter, agradando o Teu coração. Eu oro mesmo, Pai, por cada um dos meus irmãos. E eu declaro o melhor do Senhor, a graça, o favor, se manifestando sobre a vida de cada um deles. Para que nós possamos, Pai, salvar, mostrar ao mundo quem o Senhor é. Te agradeço de tudo mesmo, de todo o coração, por tudo que o Senhor tem feito. No nome de Jesus, amém. Compartilha esse vídeo aqui com alguém que você ama muito. Escreve aqui embaixo nos comentários: aquilo que o homem planta, o homem colhe. Nós vimos isso lá no livro de Romanos, mais uma vez, esse princípio de ação e reação, esse princípio de semeadura e colheita. Deixa o like aqui no vídeo, não esquece, tá bom? Compartilha com alguém e até amanhã no nosso dia 148. Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.